2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 18. Tem sido maravilhoso, irmãos. Inclusive para mim, e ouvir o testemunho da igreja, a pregação lectio contínua, toda a escritura, sem que possa ter no meu coração o desejo de pregar alguma coisa, para dizer, vou pregar aquilo que eu estou com vontade, sem que possa fazer do púlpito castelo de covardes, tentar atingir alguém daqui da frente. Tem sido maravilhoso poder deixar o Senhor nos ensinar. Assim diz o Senhor. Essa semana o seminarista, quando comunicou que vinha para cá, sobre a pregação dele, pastor, estou procurando faz tempo um texto aqui para fazer um sermão. Aí você imagina, né? O pastor olhar, um seminarista olhar a Bíblia toda. Isso acontecia muito comigo. Acabava um domingo, eu já ficava com o coração, isso há muitos anos atrás, né? Porque já faz muitos anos que a gente prega sequencial. Mas o que é que eu vou pregar? Graças a Deus, irmãos, como temos sido edificados, deixando toda a palavra, todo o desígnio de Deus. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Louvado seja Deus. Diz assim, irmãos, então, o texto dessa noite, dando continuidade a essa série de meditações, em 2 Timóteo, do capítulo 15 ao versículo 18. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Vamos orar mais uma vez, exclusivamente agora para a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos ter a palavra do Senhor absorvida em nossos corações, que ela resida, encontre morada e jamais saia do nosso coração, que edifique a nossa vida, edifique a nossa igreja. Oremos, irmãos. Louvado seja, Pai, os anjos de contínuo, Pai, louvam o Teu santo nome, declaram que o Senhor é santo, Pai. Declaramos, Pai, da mesma forma, tomamos coro com os anjos, o Senhor é santo, Pai. A Tua palavra é santa. Nós queremos ouvir aquilo apenas que sai da Tua boca, Pai. O pregador é limitado, Pai, então põe mordaça, Pai. Põe freios, Pai, na minha boca. Apenas a Tua palavra, Deus, e a aplicação, Pai. Em nome de Jesus, modera, Pai, os meus lábios, para que anuncie apenas as Tuas palavras, aquilo que diz o Senhor. O Senhor, Pai, quando inspirou, Pai, o apóstolo, para dizer aquilo que o Senhor queria, para edificar a igreja de Éfeso, para edificar Timóteo, para edificar as igrejas, Pai, ao redor do mundo hoje, para a nossa salvação, Deus, para que sejamos edificados e cresçamos, Deus, em direção ao Senhor, a Tua glória, Pai. A promoção da Tua glória, Pai, para todo sempre, Deus, é o nosso maior benefício, Pai. É sermos usados para a Tua glória, vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, afugenta dos nossos pensamentos qualquer coisa, Pai, qualquer coisa que tente ocupar, Pai, um pedacinho que seja do nosso coração agora. É futilidade, Pai. Pode ser o montante que for em dinheiro, Pai, no que diz respeito ao amanhã, para a semana depois do feriado. Não vale a pena, Pai, comparado à preciosidade da Tua voz, da Tua palavra. Nós queremos buscar, Pai, as insondáveis riquezas de Cristo, Pai. O Evangelho de Cristo que nos revela, Pai, as insondáveis riquezas. Então, Pai, nenhum plano, Pai, nenhum cargo que nós possamos galgar, nenhuma posição que nós possamos galgar, Pai, nesse mundo, vale a pena comparar a Tua palavra. Então, Pai, qualquer pensamento, ele é tolo. Nos livra dessa insensatez, Pai.
Remove, Pai, toda a mobília da morada do Teu Santo Espírito que somos nós. Remove, Deus, vê as impurezas e não permita, Pai, que o nosso coração nos roube agora de ouvirmos a Tua preciosa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Sempre que eu ouvia, irmão, sobre a palavra de Deus, nos empurrar para perto de Deus, eu vejo que quando a pregação ela é uma autoajuda, ela nos afasta de Deus. Quando a pregação faz com que ela se torne semelhante à psicologia, onde o homem ele é um modelo, onde o homem é o centro, e onde você vai sair daí mais elevado, ela está distanciando você de Deus. Ela está distanciando você de Deus. Ela está fazendo com que você continue autônomo, que você continue olhando para o seu umbigo, que você continue adorando os ídolos do seu coração. A palavra do Senhor deve nos empurrar para baixo para que a gente continue sem cessar olhando para cima. Para que a gente continue dependendo do Senhor. Para que a gente continue carregando a cruz, porque se formos elevados, nós iremos largar a cruz automaticamente e vamos flutuar atrás dos nossos corações. Estamos sendo assaltados. Então, sempre que eu ouvia isso, a palavra do Senhor tem que nos empurrar para perto do Senhor. Estudando a Bíblia dessa maneira, ouvindo os sermões dessa maneira, nós vamos entender o tempo todo, eu não estou sendo igreja como eu deveria ser. E aí, então, isso me traz a sensação de mudar, de ser transformado a cada domingo e dizer assim, eu preciso viver dessa forma, porque eu preciso viver para a glória de Deus, porque Deus vem resgatar a sua noiva, Deus vem resgatar a sua igreja, Deus não vem buscar ninguém individualmente, Ele vem buscar a igreja, então eu preciso ser igreja. Eu preciso ser o corpo do Senhor. E aí, irmãos, quantos detalhes nós vimos na primeira carta? Quantos detalhes? Como deve ser o nosso serviço, como deve ser no nosso emprego, como deve ser o relacionamento com o meu pai, com o meu superior, com a minha esposa, como deve ser ali com os meus irmãos na igreja, como eu devo me considerar. Então o apóstolo Paulo agora, depois da sua quarta viagem missionária, ele agora não está numa prisão domiciliar. Ele não está numa prisão domiciliar. Ele passou maus bocados, nós sabemos. Já esteve, inclusive, numa prisão domiciliar. Essa não era uma prisão domiciliar. O apóstolo agora estava dentro de uma masmorra, ele estava dentro de um buraco, onde só tinha um buraquinho pequeno para que pudesse entrar um pouco de ventilação e um pouco de luz. Insetos peçonhentos ali, poucas visitas do carcereiro, porque aquele lugar fedia, não tinha nenhuma espécie de higiene, e ali ele é abandonado somente com uma certeza. Lá na frente nós vamos ver. Eu já estou sendo dado para a morte. Libação é a expressão que ele usa. Ser derramado como libação, eu já vou morrer. Então, o que é que motiva um homem que abandonou o seu posto, o seu cargo, o seu grande nome que ele tinha, um dos principais da sua religião, da sua seita, é um dos mais notáveis, considerados, toda a guarda pretoriana conhecia ele, respeitava, ele fazia parte, ele perde todo esse nome dele, agora porque ele simplesmente vai agora servir aquilo que ele mais perseguia. Será que não tinha outra coisa para Paulo fazer, mas ele agora vai ser perseguido pela mesma causa que ele perseguia? E aí nós vimos que parece que Paulo declarou falência de algum negócio dele, porque ele parece um desocupado. Parece que Paulo não tem mais nenhum vigor na vida, porque ele parece que abandona tudo, não pensa em mais nada, não sei se vira esse Senhor. O que nos resta pensar é que é alguém desocupado. E o que é que Paulo faz então na primeira e na segunda carta? Eu estou usando do sarcasmo aqui. Ele não acha bom já a vida dele ser desse jeito, e ele agora quer acabar a vida de outro jovem. Eu vou destruir a vida de mais alguém, eu estou sendo sarcástico aqui. Eu vou destruir a vida de mais alguém, eu quero colocar alguém no meu lugar. Eu tenho só uma coisa em mente, a morte. Eu quero colocar alguém no meu lugar. E talvez se eu apontar o dedo para você, e você vai ficar se esquivando aqui e dizer, para mim não, porque eu tenho planos para a minha vida.
Eu fiz planos e ainda hoje eu não consegui alcançá-los. Alguém que o seu plano era morrer. Qual o seu plano para amanhã? Rapaz, talvez amanhã, talvez semana que vem, vão arrancar a minha cabeça. Prisioneiro nas mãos de Nero. Ele já disse aqui no começo dessa carta, eu não sou um prisioneiro de Nero, eu sou um prisioneiro do Senhor. Como João Calvino disse, essa carta não deve ser entendida como que escrevendo com pena e tinta, mas com a pena e com o próprio sangue de Paulo. Ele escreve com o seu próprio sangue, porque era a única certeza que ele tinha, era a morte. De alguém que viveu pelo Evangelho. Mas porque a graça do Senhor o alcançou, então ele não tem mais nada em vista, mais nada precioso. Ele vai dizer, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Pelo contrário, antes que se cumpra o que? Os propósitos do Senhor. Então, depois de uma saudação, depois de dizer, Timóteo, olha, sabe por quê? É como se ele dissesse, sabe por que você? Depois de dizer todas essas coisas na primeira carta, eu quero reiterar o que eu disse na primeira carta para você. Tem que ser você, porque, olha, a tua fé é sem fingimento. Eu olho para todo mundo, eu destaco você, a sua fé é sem fingimento. É uma fé que você recebe igual a mim, por sucessão. Eu sirvo a Deus com consciência pura pelos meus antepassados, pelo que eu recebi dos meus antepassados. Ele vai dizer, você recebeu da sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você. E a tua fé é diferente, Timóteo. É como se ele dissesse, tem que ser você. Sem hipocrisia. A fé aqui sem fingimento, no versículo 5 do capítulo 1, é sem hipocrisia. Ou seja, sem aquelas máscaras que são usadas nas fantasias de carnaval. É daí que vem a palavra grega hipócrita, usada muito nesse feriado agora. A sua fé não tem essas máscaras. Você não maquia a sua fé. Você vive genuinamente. Ele vai dizer que essa fé é genuína. E eu tenho certeza que essa fé habita em você. Então Paulo faz algumas admoestações para que Timóteo deixasse do receio dele, da vergonha dele, do medo. Receio, medo, esses sinônimos. Ele vai dar uma acendida, ele vai dizer, eu quero que você reacenda o dom que há em você. E eu coloquei no domingo passado que isso é como uma labareda mesmo de fogo. Aquele fogo não se apagou, mas ele está fraquinho. E Paulo quer que aquilo fique flamejando, quer que aquilo pegue, que incendeie. Talvez você entenda isso. Quando eu conheci a Cristo, eu fiz tantas promessas e eu desejei tanto, queimar desse jeito, efervescer desse jeito. O apóstolo Paulo diz, eu quero que reacenda. E a pregação no domingo passado foi que você saia daqui queimando desse jeito. Agora o apóstolo Paulo, irmãos, no versículo 15, eu quero que vocês observem comigo mais uma vez. Ele continua tratando especificamente para Timóteo, embora essa carta vai ser lida na igreja de Éfeso e vai correr por toda a Ásia, por todo mundo. Então ele diz, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles cito Fígelo e Hermógenes. Irmãos, o que é que nós podemos já entender dessa pequena passagem, irmãos, desses poucos versículos? Como deve proceder a igreja no momento da provação, no momento da dificuldade? Como nós devemos proceder? Paulo ele usa aqui uma hipérbole, mas sabemos que ele está aqui, irmãos, numa tensão. Ele não estava a pessoa mais tranquila do mundo, ele ia perder a sua cabeça. A condição que ele estava lá é terrível. Então não achem que Paulo está deitado numa rede dizendo, me mata que eu estou feliz por isso. Ele não acovarda, mas ele está acalorado ali. Então ele diz, olha, todo mundo me abandonou, você sabe disso. Logicamente, irmãos, que não deixou de existir crente, só ficou ele e Timóteo, não. Ele está usando uma hipérbole por causa do momento. Muita gente me abandonou. Ele coloca aqui os da Ásia, porque a principal província de Roma, na Ásia, era a cidade de Éfeso. Então ele está dizendo, olha, tu sabes, essa cidade que foi, de Éfeso, que foi ali trazida para ser uma província romana, você sabe que a turma toda ali acovardou quando chegou o momento da provação. Todo mundo queria ser crente. Todo mundo dizia, eu quero ser. Todo mundo queria colocar a mão no peito quando cantasse aquela música bonita, ir lá para frente chorar e fazer aquele voto.
Todo mundo queria ser gospel. Todo mundo queria ser evangelical. Todo mundo queria ficar assistindo pregações no YouTube do jeito que você quer. Você escolhe, self-service. É só o que eu quero escutar. O que eu não quero, eu boto tampões nos meus ouvidos. Quando a coisa começou a apertar, não se viu mais aquela multidão evangélica. Não se viu mais aquela igreja abrasada, aquela igreja que gritava nos trios elétricos: ah, eu sou de Cristo, Maceió é do Senhor Jesus. Não se viu mais aquela alegria que há nos acampamentos, nos retiros de carnaval. Não se viu mais aquilo. Tu sabes, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. E ele vai citar duas pessoas, Fígelo e Hermógenes. Gente, eu fico pensando o que poderia acontecer com Paulo, porque ele está colocando o nome de duas pessoas na carta. Eu não autorizo você colocar meu nome aí. Eu não autorizo. Isso é calúnia, isso é difamação. Quem é você para citar meu nome aí numa carta? Essa carta vai ser distribuída para todo mundo. Paulo está pouco se lixando. Você vai dizer assim, vai morrer mesmo, né? Mas não é isso. Ele quer que a igreja de Éfeso, ele quer que os irmãos da Ásia fiquem cientes que essas duas criaturas aqui não tem nada de crente. E certamente eles eram duas pessoas que exerciam a primazia na igreja de Éfeso. Olha, aqueles ali e aquele outro ali são as pessoas. Eu sou da igreja do fulano de tal. Você já viu isso? Já viu isso? Eu sou da igreja do fulano. Eu vou citar os dois, para que você possa entender o porquê da minha hipérbole. Eu vou te dar o motivo. Fígelo e Hermógenes. É como se Timóteo dissesse assim, caramba, aqueles dois se destacavam tanto. No momento da aprovação, eles acovardaram. A palavra aqui é acovardar mesmo. Desertores. Se declaravam serem regimentados pelo Senhor para esse exército dos fiéis. Diziam membros da aliança, povo do pacto. No momento da aprovação, eles abandonaram. O evangelho saiu da zona de conforto, começou-se a exigir, começou-se a dar leis. Alguém vai dizer, olha, você obedece lei ainda, isso não é legalismo não. A graça do Senhor faz com que você agora olhe para a lei e ame a lei. E a lei ela é prazerosa, ela não é penosa mais. Deixa eu repetir, a lei ela vai te empurrar para Cristo, porque você vai dizer, peraí, se eu pequei, então eu vou morrer. E aí a grande notícia é, não, você não vai morrer, existe uma saída. Deus prometeu que aquele que transgredisse a lei iria morrer, aquele que pecasse iria morrer. Peraí, tem uma saída, não se desespere, não fique correndo em volta, olhe para o Senhor Jesus Cristo firmemente, você pode ser salvo pela graça no Senhor Jesus. E aí então, alcançados pela graça, nós podemos voltar os olhos para a lei e dizer, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Você pode estar recitando o Salmo todo. Salmo 119 que vai falar o tempo todo, o foco é a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor. Você vai amar a lei do Senhor. Paulo foi abandonado. Talvez muitos dissessem assim, está vendo o que levou o fanático? Alguém podia dizer assim, olha, eu dizia que esse cara era exagerado. Caiu na mão do imperador. Caiu nas mãos de Nero. Também, eu dizia, eu comentava aqui para todo mundo. Isso talvez fossem aqueles irmãos de Éfeso. Tá? Eu dizia que isso era demais. Isso tudo aí que ele está fazendo já é legalismo. Isso não é evangelho. Está colocando um peso muito grande nas nossas costas, que nem os fariseus. Nós não podemos carregar esse peso. Talvez isso fosse a conversa de muitos ali. Dizia, eu visitar ele? Não, ele foi irresponsável. Passou dos limites. Talvez alguém dissesse, tanto que eu disse, tenho nada a ver então agora com ele. E eu não tenho nada a ver.
Essas duas pessoas foram citadas como representando os importantes da igreja. Até aquelas pessoas que mais se destacavam como os servos de Deus, eles me abandonaram. Irmãos, o motivo do abandono aqui de Fígelo e de Hermógenes, ele não é citado. São conjecturas feitas. Tá? Eu queria abandonar as conjecturas, tá? Mas eles acovardaram. A situação é triste e é vergonhosa. Então, no versículo 16, ele vai dizer: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Olha, o motivo por que o apóstolo Paulo ele roga ao Senhor que conceda misericórdia à casa dele toda, também é incerto o motivo. São conjecturas a serem feitas. Mas observe, uma das conjecturas que eu mais gostei, irmãos, é entender que o fato dele ter se unido ao apóstolo Paulo, o fato de Onesífero não ter tido vergonha de ter ido até Roma visitar Paulo, quando chegaram lá disseram: você é amigo dele? Você comunga disso dele? Então venha para cá, vai ser preso também e vai ser morto. É um dos motivos que os teólogos mais correm para um lado e correm para o outro, e eles dizem: provavelmente foi isso daqui. A Bíblia não diz, a gente se cala, mas uma das conjecturas anima o meu coração, que Deus tome conta da família dele, porque ele tomou uma atitude que para muitos seria irresponsável. Rapaz, tu tem os teus negócios aqui, tu tem toda a tua vida aqui, tu tem a tua família, tu vai amar mais o teu Senhor do que pai e mãe. Que o próprio Cristo disse: quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você vai amar mais, você vai trocar o que pelo Evangelho? Certamente, o pedido, o clamor de misericórdia para a casa dele é porque ele envolveu-se com o Evangelho. Porque ele se expôs no momento em que acabou assim, naquela época, logo, isso aqui aconteceu logo depois do grande incêndio que aconteceu em Roma. Todo mundo assustado, os cristãos agora cada vez mais perseguidos por Nero. Cada vez mais sendo excluídos da sociedade, porque ninguém queria associação com um crente. E aí usando do sarcasmo de novo, esse desocupado, esse maluco, não tinha outra coisa a fazer do que dizer: eu vou atrás do meu irmão, eu vou atrás do meu irmão, eu vou atrás daquele depósito do Evangelho, daquele que pregou para a gente, daquele que nos trouxe a palavra, que salvou os nossos corações, salvou as nossas vidas, o que tenho eu de mais precioso. Eu vou lá visitar aquele meu irmão. Então Paulo vai dizer: conceda ao Senhor misericórdia. Era como se Paulo dissesse assim: olha, eu não posso fazer nada por Onesífero. Eu não posso dar nada em favor a ele. Eu não vou poder sair daqui e abraçá-lo, não vou poder sair daqui e restituir qualquer prejuízo dele. Como ele faz para Onésimo em Filemon. Ele diz: olha, o que esse escravo fez, o que Onésimo fez, coloque em minha conta. Eu sei que ele fugiu, qualquer prejuízo que ele te causou, Paulo diz: coloca na minha conta. Paulo não podia fazer mais isso agora. Então ele diz assim: eu quero que o Senhor conceda misericórdia. Ele vai dizer: por quê? Por que é que ele pede isso ao Senhor? Porque ele não tem como fazer nas mãos dele, ele pede que o Senhor faça com suas mãos. Aí ele diz: porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Provavelmente porque ele não teve vergonha das algemas de Paulo. E Paulo vai dizer antes, aqui nos versículos anteriores: não são algemas de Nero, porque eu não fiz nada com o imperador romano, não fiz nada, ele estava aguardando ser julgado, inclusive. Eu não fiz nada com o Estado, eu não fiz nada com ninguém. Então eu sou prisioneiro no Senhor, do Senhor. Então, Onesífero não tinha nenhum motivo para ter vergonha, porque essas algemas representavam o Evangelho. Então ele diz que deu ânimo, irmãos. É como se Onesífero pudesse soprar
essa brasa que havia dentro de Paulo queimando. Reacender aquilo que Paulo pediu para Timóteo, Onesíforo faz a mesma coisa. Veja só, mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele é homem, ele estava debilitado ali. Então, sabendo que Onesíforo vem e ele assopra essa brasa para que ela inflame cada vez mais, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se vergonhou das minhas algemas. Olha o que esse homem faz. Versículo 17. Antes, sendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Irmãos, conjecturas também. Chegou em Roma. Roma estava uma confusão ali por causa do grande incêndio. Então, por que ele procurou? Por que ele não sabia logo onde é que Paulo estava preso? Uma das coisas é porque o lugar onde Paulo estava preso era um lugar abandonado. Nem os crentes sabiam. Porque era um lugar tão abandonado que nem os crentes tinham certeza onde era aquele buraco ali que ele estava, acorrentado. E porque depois desse incêndio, a confusão toda, ninguém sabia o que era mais nada. E aí, certamente, irmãos, a procura dele foi algo que não foi simples. Ele passou ali muito tempo, ele se desgastou muito. Correu muito risco de vida, por isso que há a conjectura também de que ele foi morto. Até encontrar. Paulo vai dizer, ele me procurou e ele me achou. Ele me procurou e ele me achou, ele me encontrou. Veja só, ele não desistiu. Ele não desistiu. Irmãos, talvez no seu dia a dia você procure o Senhor. Talvez você diga assim, rapaz, nunca mais eu orei. Rapaz, é mesmo, o que ele disse é verdade. As minhas orações são entre refeições e antes de dormir, tão mesquinhas e poucas que a evidência é que Deus parece que está morto para mim. Parece que eu ainda estou em inimizade com Deus porque minha oração é tão pequena. Talvez você diga que vai buscar o Senhor. Vou buscar o Senhor cada vez mais. Eu vou acender essa chama, esse dom que há em mim. Talvez você diga isso todos os dias, mas você desiste tão facilmente porque o celular está do teu lado, porque o controle remoto está na tua mão, porque tem o mundo aí fora te esperando. Talvez tantas vezes eu vou procurar o Senhor, tão perto que Ele está e eu posso encontrar, mas você consegue, apesar dele estar tão perto, você consegue se desprender e você consegue voar de maneira tão emergente para tão longe do Senhor. E quanto tempo você consegue perambular em voo para não voltar e estar diante do Senhor? Ele encontra aquele depósito do Evangelho ali. Procura até o encontrar. E o versículo 18, irmãos, vai dizer, o Senhor lhe conceda naquele dia, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Irmãos, esse trocadilho de palavras aí é intencional, tá? No original, no grego, no versículo 17, ele fala sobre procurar. E aí no 18 ele fala achar. Então, ele me procurou e Paulo usa esse trocadilho de palavras para dizer eu quero que ele encontre. Mas o que é que eu quero que ele encontre? Eu quero que ele ache misericórdia da parte do Senhor. Ele já havia desejado no versículo 16 que o Senhor conceda misericórdia. Ele está dizendo agora eu quero que ele ache. Veja só, irmãos, ele não estava procurando os seus próprios interesses. Mas Paulo fala isso com a certeza de que ele vai encontrar alguma coisa. Ele não está buscando dinheiro, ele não está buscando as ocupações, os planos desse mundo, mas ele vai encontrar uma coisa, que é misericórdia. Observe, irmãos, o que é que ele está buscando? Aparentemente isso não tem retorno algum para a sua vida. Aparentemente isso não tem lucro nenhum. Mas o Senhor vai dar da sua própria mão a você misericórdia. Então ele diz, Senhor, dê a ele que ele encontre misericórdia da parte dele. E tu sabes melhor do que eu, quanto serviço ele me prestou em Éfeso. Olha o que eu estou falando aqui, Timóteo, não é desconhecido. O testemunho de vida de Onesíforo. Toda a igreja, o progresso de Onesíforo na fé foi manifesto para todo mundo. Ele vai dizer, olha,
você mesmo sabe melhor do que eu. E no começo ele vai dizer, você está ciente de quem me abandonou? E ele vai e cita logo Onesíforo. Então, irmãos, tendo visto essas coisas, tendo sido exposta a essas coisas, a palavra do Senhor, que nós poderemos aplicar em nossos corações, irmãos. Observe, queridos, que no momento de crise diante do Senhor, tudo é crise hoje para que a gente se afaste de Deus, para que a gente não tenha uma vida piedosa, para que eu pare de vir para a igreja, para que eu abandone a igreja. Aqui não tem acontecido isso, graças a Deus, mas para que a gente se previna, para que a gente se edifique da palavra e não aconteça isso conosco. Mas observem, irmãos, observem, no momento de crise, você não planeja. No momento de crise, a primeira coisa que você sacrifica é a comunhão com Deus. O primeiro momento de dificuldade, a primeira coisa que você faz, a primeira coisa insensata que você faz, é você abandonar os caminhos do Senhor. Abandonar a adoração a Ele. Eu entendo isso, é porque a proposta de ir para a igreja é uma coisa opcional hoje. A proposta dada para a igreja, venha para a igreja porque é uma coisa boa. Venha para a igreja porque você vai ser beneficiado. Venha para a igreja porque bênçãos, isso, aquilo, outro. Nunca venha para a igreja porque se você é crente é santa convocação. Venha para a igreja de manhã e à noite, não porque escolha o melhor horário, mas princípios que são guardados do Velho Testamento. Sacrifícios que haviam no santuário, de manhã e à noite. Então dá para se entender o porquê. Na crise, ninguém se planeja. Você se joga fora do Senhor. Você se aparta dos seus braços. E aí você vive sua vida autônoma. Agora, tenho certeza, isso é geral no Brasil. A evidência está dentro dos lares. Como é que vocês estão na vida de vocês? Como é que está o teu casamento? Como é que está o relacionamento com os teus filhos? Como é que estão os teus filhos? Isso que tem que ser evidenciado, irmãos. Olha, você é igreja mesmo. Você é igreja. Se você for igreja de verdade, o teu lar vai comprovar isso. Porque você é só igreja quando está aqui, cantando 2 músicas baratas. Ouvindo 2 piadinhas. O que evidencia que nós somos igrejas é como está o meu casamento, é como está a criação dos meus filhos, é como é que eu estou por dentro. Meu travesseiro é quem diz se realmente eu sou feliz. Então observe que o que eu estou falando aqui é com você mesmo. O que eu estou falando aqui é comigo. Não tem como você se esquivar. Não tem como. Vocês já ouviram aquela ilustração do puritano que ele colocou a flecha e ele fez como se pegasse uma flecha e apontasse para a igreja? E houve gente que se abaixou a cabeça, que se esquivaram assim. É o que acontece muitas vezes. Não tem como você agora relativizar o que eu estou dizendo, porque é a palavra de Deus e dizer, está ferindo você, deixa o Senhor curar nessa noite, abandone o teu orgulho. Ser igreja não é opcional, é da igreja que vão fluir todas essas coisas. Mas a gente quer pegar a parte. O que é que eu posso fazer a parte disso? Minha vida profissional, a minha vida acadêmica, e o meu casamento, isso aqui, aquilo outro. Observe, irmãos, no momento da crise, eu não posso ser um covarde. No momento da crise, eu não posso abandonar o Evangelho. Eu não posso abandonar o ser igreja. Não importa qual for a circunstância, não importa se a massa toda se decepcionou, não importa se a minha família deixou, se a minha namorada deixou, se o meu namorado deixou, se o meu cônjuge deixou, não importa se Fígelo e Hermógenes abandonaram, eu estou firme. Olha, Timóteo tinha um exemplo de Paulo, Timóteo tinha um exemplo da sua avó, tinha um exemplo da sua mãe, e agora ele dá outro exemplo. Eu quero te dar um exemplo de Onesíforo. Onesíforo sendo igreja. Para tirar você do meu exemplo, da sua mãe, da sua avó, você não cresceu com ela, vou te mostrar uma pessoa.
O momento da crise, meu irmão, para você se apegar no Senhor. É para você mostrar que o Espírito que te foi dado. Observe o versículo 7 do capítulo 1, irmãos. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aí Paulo vai usar mais uma vez no versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Vai falar sobre os seus sofrimentos. Não se envergonhe disso. Mas na frente o apóstolo Paulo vai falar no versículo 12. E por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho. Quando chega aqui mais uma vez, no versículo 16, então, Paulo vai dizer, ele me deu ânimo e nunca se envergonhou. Irmãos, nós não podemos acovardar. Nós não podemos ter vergonha de ser crentes. Mas não é crente meia boca. Não é esse crente pintado, carnalesco que o mundo tem colocado. É o crente aqui, de sofrer o próprio, de carregar a cruz. Paulo, quando escreve em 1 Coríntios, ele vai dizer, fizemos isso e sofremos isso, fazemos isso e aconteceu isso. Ele disse, até agora, só o que nós conseguimos foi ser considerado escória do mundo. Aonde, irmãos, aonde que o Evangelho foi aceito? Aonde que o Evangelho foi aceito? Aonde que o Evangelho foi popular? Aonde que o Evangelho recebeu aplausos e um sorriso simpático? Você quer receber aquilo que Cristo não recebeu? Você quer receber diferente do Senhor? No momento da crise, irmãos, eu não abandono, eu não acovardo e eu não me envergonho. O que é que eu faço então no momento da crise, meu irmão? Eu sou usado por Deus para edificar a igreja. Os dons foram dados para edificar a igreja. É o que o apóstolo Paulo diz aqui agora. Ele diz, olha, ele me deu ânimo. Muitas vezes ele me deu ânimo. E no versículo 18, no final, ele vai dizer, sabe melhor que eu quanto serviço ele me prestou em Éfeso. O que é que eu devo fazer? Eu devo elevar os meus irmãos. Eu devo colocar mais combustível e incendiar para que ele queime. Animar os irmãos. Chocalhar e dar um choque para que eles se animem novamente, para que a sua labareda inflame. E não ser aquele que concorda e diga, as coisas estão ruins e... Eu sou aquele que vou dar suporte ao meu irmão. Eu sou aquele que vou empurrar o meu irmão mais para perto do Senhor. Eu sou essa pessoa. Então, no momento da crise, eu não abandono, eu não me envergonho, muito pelo contrário. Eu reanimo os irmãos, eu uso o meu dom para edificar a igreja. E a segunda coisa, irmãos, ao contrário de se acovardar e de se envergonhar, eu sirvo a igreja. Eu sirvo a igreja. Lembra dos irmãos, quando o apóstolo Paulo vai fazer coleta em 1 Corinto? Em 2 Corinto? Quando ele vai fazer? Os irmãos da Macedônia não têm dinheiro como vocês, Corinto. Mas eles doam até a vida deles. Use a gente não tem dinheiro não, mas use a nossa vida em favor do Evangelho. O serviço, irmãos. Igreja não é cinema para você sentar e assistir. Não é. Você não é um espectador. O que está sendo feito aqui é colocar combustível em vocês e eu jogar o fósforo. E a gente sair queimando, sendo tochas vivas aí no mundo. Amanhã no trabalho, nesse feriadão, eu ser luz no meio das trevas. Eu não vou deixar que as trevas amanhã me apaguem, não. Eu vou brilhar essa luz. Não importa se eu vou andar contra a correnteza. Nós somos cristãos. Não comungamos com esse mundo, eu comungo com o Senhor. Então, queridos, que nós possamos sair daqui sendo empurrados para perto do Senhor. Não acovardando no momento da crise. No momento que se torna difícil ser crente. Mais uma vez, estou repetindo de propósito, tá? Não acovardando, não abandonando, não tendo vergonha. Mas, pelo contrário, usando o meu dom para animar a igreja e servir ao Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu dizer uma última coisa para vocês, porque sem isso não seria um sermão completo. Todas essas coisas apontam para um propósito, para o dia do Senhor.
Observe no texto, irmãos. O Senhor lhe conceda naquele dia. Tudo que é feito aqui, irmãos, tem um propósito, visando o grande dia do Senhor, visando a sua volta. Eu falei aqui tantas vezes, né, o apóstolo Paulo está visando aqui a morte do Senhor, ou a morte dele, porque ele sabe que vai estar com o Senhor. Mas ele sabe que depois dessa morte, irmão, muito mais além, é receber do Senhor. A declaração entra, servo amado. Servo bom e fiel. Tudo, irmãos, que nós fazemos é para a glória do Senhor. Nós fomos chamados para isso. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, tudo que é feito na nossa vida, nós visamos aquele dia. Nós visamos o dia em que estaremos diante do grande trono branco de Deus para sermos julgados. E que o nosso relativismo e que a nossa boa conversa não vai convencer o Senhor. Mas o sermos alcançados pela palavra do seu Filho, sermos alcançados pelo Evangelho e recebermos a declaração de justos. E aí, irmãos, uma fé sem fingimento, queimando diante do Senhor, seremos salvos. Amém, irmãos? Aguardando aquele dia. Eu durmo hoje aguardando aquele dia. Trabalho, estudo, eu vou me casar, eu vou ter filhos, aguardando aquele dia. Louvado seja Deus. Amém.